vezes na sua vida você deixou de avançar, você deixou de crescer em várias áreas da sua vida, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, profissional, independente de qual área seja. Quantas vezes você já deixou de avançar se preocupando com a opinião alheia, esperando que as pessoas te aprovem, esperando que as pessoas batam palma para você, que elas digam que você está correto? Normalmente as pessoas não vão te apoiar. Elas não vão te ajudar. Normalmente as pessoas não vão te incentivar. Se você ficar esperando aplausos da multidão, se você ficar esperando incentivo, alguém te motivar, você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai dar o primeiro passo. Como eu costumo dizer, você não precisa ver a escada inteira. Aliás, essa frase não é minha, essa é uma frase do Martin Luther King, que fala: você não precisa ter a visão de toda a escada. Você só precisa enxergar o primeiro degrau. Inclusive, essa frase está no meu livro, em um dos meus livros, que se chama Medo de Dar Certo. Como parar com a autossabotagem. Porque às vezes você fica se sabotando, pensando: se eu for fazer isso, as pessoas vão me criticar. Eu já falei várias vezes, eu já te falei, as pessoas vão te criticar independente do que você faça. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Imagina nós, que nem temos essa pretensão de agradar. Então, assim, seja o seu melhor hoje. Não se compare, você não vai ser melhor que ninguém. Você vai ser a sua melhor versão. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Só que não adianta você ter quilos de conhecimento e você não colocar em prática. Não adianta você pensar em crescer se você ficar esperando a aprovação alheia, a necessidade de aprovação. Se você tem um plano, um projeto e alguém fala não para você e você desanima, você está fadado a ficar limitado dentro da caixinha que outras pessoas criaram para você. Então, não se limite, não fique esperando aplausos, não fique esperando que as pessoas coloquem um tapete vermelho para você passar. Normalmente isso não acontece. Na maioria das vezes, acontece muito pelo contrário. É aparecer pessoas que vão puxar o seu tapete. Só que quando você está firmado na rocha, as pessoas podem puxar o seu tapete o quanto elas quiserem. Você não vai cair, porque você não está firmado no tapete. Você está firmado na rocha. Então não foque em se firmar em pessoas. Foque no seu crescimento. Faça o seu melhor, independente da aprovação das pessoas, independente do que as pessoas dizem a seu respeito. Você tem que reconhecer o seu valor e fazer o seu melhor. Somente quem sabe das suas necessidades é você. Então faça o seu melhor. Você não vai poder mudar o seu passado, você não vai poder corrigir o seu passado, mas você pode dar um passo novo todos os dias. Você não vai crescer de uma hora para outra. Hoje eu estava me lembrando da história do bambu chinês. Provavelmente você já ouviu essa história. O bambu chinês, quando ele começa a brotar, ele não desponta, ele não cresce para cima. Ele cresce para baixo. O que cresce são as raízes dele. Ele leva 4 anos crescendo, fortalecendo somente as suas raízes. E as pessoas olham e provavelmente as pessoas pensam em arrancar, as pessoas pensam em cortar, porque ninguém enxerga o crescimento, só que ele está fortalecendo as suas raízes. E somente após 4 anos ele começa a despontar. Aí as pessoas começam a ver o crescimento dele. Só que ninguém estava vendo quando ele estava fortalecendo as suas raízes. Porque o verdadeiro crescimento é aquele que ninguém enxerga. O verdadeiro crescimento, que é aquele duradouro, é aquele que é interno. Somente quem tem uma estrutura interna fortalecida, somente quem tem raízes fortalecidas é que consegue se manter de pé. Somente após 4 anos ele começa a despontar. E daí ele cresce rapidamente. As pessoas pensam que foi rápido, só que ele já estava crescendo as suas raízes quando ninguém estava vendo. E quando vem as tempestades, ele se dobra para que as tempestades passem. Ele se curva. Quando vem as tempestades, o bambu chinês ele pode se dobrar para que as tempestades passem. E um se dobrar para se proteger. Não é se curvar à tempestade, é se proteger. Ou seja, mesmo que a tempestade queira quebrar o bambu chinês, a tempestade quebra várias árvores que não se dobram, que não são flexíveis, que não são resilientes.
Mas o bambu chinês, ele se dobra, mas ele não quebra. E quando ele se dobra, quando ele volta após a tempestade com muito mais forças. Por quê? Porque as suas raízes estão fortalecidas. Quantas vezes após uma tempestade você vê árvores caídas, árvores enormes com uma raiz muito rasa, muito frágil, porque ela não tem estrutura para permanecer de pé. Independente das tempestades, você tem que fortalecer suas raízes para que você continue de pé. Então pense nisso, não fique esperando a aprovação das pessoas. Então se você tem um plano, um projeto, coloque em prática. Mesmo que para a maioria você seja considerado maluco. Não importa, é o seu sonho. Vai atrás do seu sonho, dos seus objetivos. Não importa as críticas da multidão. Se você parar por conta das críticas da multidão, você nunca vai conseguir avançar. Tem uma parábola de uns sapinhos que eles estavam subindo, né, uma montanha para vencer uma corrida, uma escalada. E várias pessoas, digamos assim, estavam lá embaixo, falando: você não vai conseguir, essa montanha é muito alta, esses obstáculos são muito grandes, você vai cair. E um sapinho caiu, depois outro sapinho caiu. Cada hora que a multidão gritava que não ia conseguir, que aquilo era impossível, alguns sapinhos eles iam caindo. Só que aí um sapinho ele conseguiu subir e venceu. E quando ele chegou lá no topo, alguém perguntou para ele: vários sapinhos caíram, por que você não caiu? E ele não respondia. No final, a grande descoberta, ele conseguiu porque ele era surdo. Ele não ouvia os gritos da multidão dizendo que era impossível. Então, às vezes, você vai precisar se fingir de surdo. Às vezes, existem momentos em sua vida que você vai precisar parecer que é surdo. Porque se você der ouvidos à multidão, você vai ser somente mais um na multidão. Não é apenas mais um na multidão. Você não é uma cópia. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, faça o seu melhor, confiando em Deus, sabendo que você está fazendo a coisa certa e não se importe nem com as críticas e nem com os aplausos da multidão.